Caros amigos do Bem-Aja, muito boa noite, sejam bem-vindos aqueles que já estão conectados conosco. Estou a transmitir a partir de Roma, eu sou o Álvaro Mendes e tenho já no estúdio comigo o José Gama, que está a falar a partir de Pretória, capital da República da África do Sul. E hoje iremos falar, portanto, está aí a passar no rodapé, a morte dos generais, mais conhecido por Boc, o Antero Vieira e o outro mais conhecido por Assobio da Bala. E quero então saudar o Gama. Gama, muito boa noite. Muito boa noite. Gama, estamos aqui então para abordarmos este assunto sobre a morte destes três generais. Eh, Tentei fazer uma coletânea de biografia. Não pude fazer a coletânea de todos eles, e como estamos contigo, tu estás muito informado, estás dentro da matéria e tens estado a escrever o livro sobre Savimbi e acreditamos que tens muitos dados sobre estes também, tens dados sobre estes três generais e vamos falar aqui para, digamos assim, trazer esclarecimento, porque existem várias versões que correm e contigo acreditamos que tens informações muito mais próximos à verdade do que outros que eu tentei ler e distorcem um pouco o quadro da situação. Eh, Antes de dar-te a palavra, eu tenho aqui um pequeno texto que tentei reconstruir. Diga-me se depois eu vou ler, diga-me se está mal. Isso até não foi bem reconstruído por mim. Encontrei numa das páginas, penso uma página credível, Boa Esperança, Unita Boa Esperança, uma coisa assim no Facebook, e retrata este historial sobre a morte do general Altino Sapalalo Boc, não é o general, famoso general Boc. Eu vou ler um pouquinho só para nos ajudar, nos enquadrar e começamos com a nossa conversa. E quero também, antes de entrar no vivo da leitura, informar a todos que estão aqui já a acompanhar. Numa dada altura, nós vamos dar linha aberta. Vocês terão a liberdade de perguntar ao Gama, de conversar com o Gama sobre os aspectos que serão salientados aqui, ou talvez tenhas algumas dúvidas e andas à procura de uma resposta para este assunto. Por favor, telefona depois, vamos dar a linha aberta e pergunta e estaremos aqui para ajudar. Ou estamos aqui mesmo para ajudar. Então passo a leitura deste texto que conseguimos extrapolar. A morte do general Altino Sapalalo Boc, do então braço militar da UNITA, ASFALA, Forças Armadas de Libertação de Angola, serviu como bode expiatório para a conspiração contra Jonas Savimbi. A morte de Boc foi usado como manchete nos meios de comunicação estatal com calúnias de que Savimbi matava mulheres e crianças e manda executar os seus generais. O objetivo das mesmas manchetes era fazer a comunidade internacional e aliados da UNITA deixar de apoiar Jonas Savimbi e causas da sua luta. Alguns países deixaram de apoiar Savimbi e a UNITA. Alguns militares e generais das FALA, atormentados pelas mesmas manchetes, aliaram-se ao braço militar do MPLA e passaram a dar informações sobre a UNITA e Jonas Savimbi ao regime. Tudo porque a UNITA e as FALA seguiam leis internas, leis estas, onde havia punição para cada crime e um soldado ou general das FALA, quando cometia algum crime, era sancionado de acordo com o Código de Justiça Militar plasmado nos estatutos militares das FALA, onde havia pena de prisão, suspensão e outras sanções. O mesmo Código de Justiça Militar não poupou
as irregularidades cometidas por General Bock, mas a sua morte não teve as mãos de Savimbi. Portanto, este é o texto que nós conseguimos encontrar de uma página oficial, uma página, digamos, com o timbre da UNITA, e lá, se vocês lá forem, vão encontrar muitas notícias, muitos posts atualizados dos últimos acontecimentos. Então, este texto é, é, digamos que é oficial, é reconhecido pelos militantes da UNITA. Gama, este pequeno texto que acabamos de ler corresponde com a verdade, digamos assim, os factos ocorridos sobre a morte de General Boc Sapalalo. O que de facto que aconteceu e como é que isto aconteceu? A morte deste general, em que quadro aconteceu? Bom, o general Altino Bangu Sapalalo Boc morreu no dia 25 de abril de 2000. Ele começou a ter os problemas em 1998. Estávamos no auge do conflito armado. Jonas Savimbi tinha um programa, precisava de tomar de assalto 3 capitais: Huambo, Bié e Malães. O Bié era por causa da pista do aeroporto e também o acesso que pode dar às zonas dos diamantes, para ter um cofre. Precisava de Malães, porque Malães, a partir de Malães, ele iria colocar teria caminho ali aberto, provavelmente para chegar até Luanda, e precisava de uma capital que é o Huambo. No dia em que vão tomar a cidade do Cuito, as tropas vêm no formato de V. Temos aqui o Cuito no fim, embaixo. Um vem um faz a progressão daqui do Cunhinga, outro faz a progressão de Catabola. Na progressão de Catabola estaria a vir o general o Antero Vieira com a terceira brigada. Estava a vir com uma das brigadas ali. E o Boc, na altura, era o chefe do Estado-Maior das forças da UNITA. O grupo, quando as tropas comandadas pelo general Antero, quando chegam no Cunge, avançam e caem numa área minada. Poxa. E esta área minada, pela primeira vez, estávamos a ver aqui o Savimbi ou a UNITA a usar blindados, carros blindados, material sofisticado que ele compra, e aquilo tudo cai nas minas. E isso enfurece Savimbi. E era necessário que a outra brigada, que estava com um brigadeiro da presidência, Menezes, viesse socorrer a brigada do general Antero, socorrer, precisavam de logística e etc. E este general, o brigadeiro, se recusa, dizendo que não recebeu orientações do alto comandante Jonas Savimbi. E os outros têm problemas no terreno e, com isso, as Forças Armadas angolanas vão aplicar uma derrota contra as forças da UNITA que estão ali no terreno. Com isso, Jonas Savimbi... Gama, permita-me só localizar, porque tem aqui o mapa, isto também é para ajudar a mim. O general Antero, ele estava na cidade, portanto, ele estava a progredir na cidade de Cuhinga, versus Cuito. É isto que nos dizia? Pois, aquilo é como se fosse um V. Temos um lado, tem Catabola, e do outro lado tem o Cunhinga.
O Cunhinga, ok. E aqui embaixo da letra V temos o Cuito. Mas antes de chegar à cidade do Cuito, há uma vila de nome Cunge. Eles já Cunge. não conseguem chegar no Cuito. Caem no campo minado no Cunge. No Cunge. Pois. E a ordem do Savimbi seria de, quando chegarem no Cunge, para estacionarem, porque os dois batalhões já estavam a vir em progressão, e a ordem é que quando chegassem no Cunge deveriam parar. Mas uma das brigadas terá avançado, porque eles já estavam a vir com sucesso, desde os sítios onde estavam a vir, estavam a ter progressão, deram derrotas, o caminho estava favorável, ou eles pensaram que estando no Cunjo o caminho estava aberto, estava tudo aberto e fácil para chegar até o Cuito, e os homens não conseguem e os tanques ficam No terreno. no Cunge. No Cunge. E esta falha faz descarrilar toda a operação que era de ir para o Ambo. No Ambo também já estava ali um grupo, já estavam à entrada da cidade, estavam nas chamadas Pedras da Cuca, e este grupo é obrigado também a parar, porque tinham que ir depois fazer proteção ao Bailundo, que estava com a UNITA, e tiveram que se desfazer. Apenas o grupo que estava em Malães é que fica e vai ter um combate até dia 28, 29 de março. Então, esses dois, o que estão no Ambo e no Cuito, que estão a caminho do Cuito, param, a operação é abortada. E neste dia o Jonas Savimbi convoca esse grupo, o BOC, sai dali do sítio onde estava e vão para uma reunião. E Savimbi responsabiliza o general BOC por esta falha. Mas antes de ouvir o BOC, o Savimbi já teria escutado uma versão de um homem, de um informador, e já estava também com uma versão provavelmente formatada. Ele convoca, despromove o BOC, é exonerado ali e vai para casa. Depois de algum tempo, o general BOC é preso. É preso e depois de 3 meses é solto. Ele é solto mas fica numa espécie de semi-preso e tiram-lhe os guardas e passa a ter a guarda presidencial a lhe cuidar. E na UNITA, quando tiram os guardas e colocam ou são substituídos por guardas da presidência, é um sinal de que a pessoa está semi-presa. Então, o BOC é preso, está nessa condição, sai da cadeia, tem guardas que são da presidência. Mais à frente, no ano de 99, deixa de ter estes guardas e passa a dedicar-se à agricultura, ao gado, ao pasto. E portanto, ele estava suspenso de toda atividade militar. Estava afastado de toda atividade militar. E eles saem, a UNITA perde o Andulo, são obrigados a sair, o BOC sai, vão para uma base temporária, daí vão para uma outra base de nome Kwame Nkrumah, onde no passado formaram as brigadas, ficam ali até novembro e no início de dezembro mudam-se para uma outra base de nome Base do Change, que também fica no Bié. No Bié e fica no Bié, no município, esqueço-me agora o nome da localidade. Ficam nesta base do Change
e há um período que essa base também começa a estar ameaçada pelas forças governamentais, e há relatos que vai haver bombardeamentos, e decidem abandonar a base para irem para o leste de Angola, para o Mochico. Tinha ali cerca de 11 a 10 mil pessoas, e esse grupo iria viajar até o Mochico. Uns iriam ser levados depois para a Zâmbia, para os campos de refugiados. Neste período, o general Boque já tinha passado por uma experiência idêntica de irem para o leste, que ele bem conhecia. Ele foi um guerrilheiro, e ele era de opinião que não se deveria ir para o leste de Angola, porque ele dizia às pessoas que ali não havia comida, acesso à comida, que não se deveria andar a direção junto com os militares, com criança, que não era uma forma. Não havia, não havia nenhuma guerrilha que iria suceder. Iria suportar aquilo, Sim, ao mesmo resistir. tempo, estão os guerrilheiros com a população ao lado. Ele era de opinião que não se deveria fazer aquilo. Ou a população ficava num sítio, os guerrilheiros ficavam num outro sítio. Estas interpretações do Boque terão sido interpretadas como alguém que está descontente. E houve ali intrigas que o Boque está, de facto, descontente. E isto terá pesado para que, quando há a decisão de abandonarem a base do Tchange, fazem uma reunião de avaliação, uma no dia 18, em que decidem, o Savimbi tem com os políticos, em que decidem que havia ali um grupo de prisioneiros de origem russa que deveriam ser entregues, serem levados para a Zâmbia e devolverem ao seu país. Dia seguinte, há uma outra reunião que é com os serviços de segurança, que era para tomar a decisão sobre os semi-presos que eram de origem angolana, que estavam ali, que era o grupo do BOC. E ali decidem que estes estão descontentes, se irem para o leste, podem fugir, podem pôr em perigo a revolução. A guerrilha teve um antecedente estamos a falar aqui de abril de 2000. A guerrilha teve um antecedente que o comandante que deixou cair, comandante operacional, que deixou cair o Andulo, de nome General Implacável, Diógenes Malaquias, fugiu para o lado do governo. E quando faz revelações, declarações contra Savimbi. Há um outro general, Jacinto Bandoa, também, que no dia em que o seu grupo estava a ser levado para ser executado em outubro de 99, fogem e também entregam-se ao governo, fazem também revelações comprometedoras. Então, a segurança da UNITA toma uma decisão que é de cortar as fugas para o outro lado, porque as fugas punham em causa a revolução, as pessoas fugiam, diziam onde é que estão os outros, e a Força Aérea Angolana ia bombardear. Agora, Gama, para esclarecer aqui ao público que nos chega e nos acompanha, esta movimentação, depois de perderem o Ambo e não conseguirem pegar o Cuito, e estão aí para o leste de Angola, que é propriamente da província de Mochico, está a ser conduzido por Savimbi. Savimbi a liderar, portanto, essa movimentação. Quando digo está a ser liderada, porque ele é o líder
do movimento, o Não, líder do... aí quando estão a ser levados, o Savimbi vai dirige-se para o Quemba, para o norte Ok, para Coimbra, do norte do, Bié, do Bié. do Bié, o Quemba, Uhum. onde ele tem uma base para ele de nome Reconstrução. E esse grupo todo que está aí para o leste é conduzido pelo vice-presidente António Dembo, que hoje Ok. completa o aniversário de morte. O Portanto, Dembo, o Dembo ia via sul, sul do Bié, para ir para o Mochico. exato, o Dembo iria atravessar a linha férrea, passavam aí por um rio e ao Uhum. atravessar a linha férrea estavam no Mochico. Ele Ok. faz esta viagem, deixa de se ver com Savimbi aí em abril, só voltam a se reencontrar um ano depois. O Ok. Dembo está aí com todo o grupo, está também o General Gato, o Cid Sacala, os membros do secretariado do partido, mas eles deixam a base no dia 25 de abril. No dia Uhum. 4 de maio, o Savimbi convoca o secretariado-geral, o grupo do Gato, da Chala, Blanche, para irem ao seu encontro. E separam-se. Então, repartem o partido em três. Um grupo está com o Savimbi, um grupo está com o vice-presidente Dembo e outro está uma coluna, é assim que eles chamavam, está com o secretário-geral Lucamba Paulo Gato. Ok. E voltando atrás, a segurança da UNITA está com medo que estes generais vão fugir, podem fugir, Uhum. e tomam a decisão drástica de aplicar a pena capital a eles. Primeiro vai o BOC, o primeiro vai o BOC e, aliás, como cabeça, e o Antero vai por ser próximo ao BOC. O assobio da bala morre também nesta véspera, mas no outro, por uma outra razão, porque havia em Luanda a constituição de um grupo chamado Comitê Renovador da UNITA, que era que mais tarde deveria se chamar UNITA Renovada, patrocinada pelo governo, Uhum. e esta UNITA Renovada, o Savimbi entendia que era para lhe combater e e tinha como um dos objetivos o seu fim. E Savimbi detestava essa UNITA renovada, que foi criada pelo governo em Luanda. E estava lá em Luanda o general Chilungutila. Nas matas surge o boato de que o general Chilungutila mandou uma carta a um grupo de generais a incentivar a abandonarem a luta, a não irem para a guerra e etc, etc. E faz-se uma razia contra os generais ligados ao general Chilungutila. É morto o brigadeiro Grito, que era sobrinho, familiar de Chilungutila, e outros. E neste grupo também está o general Constantino Ndala, ou Ndala Constantino, de nome de guerra, assobio da bala, que é primo irmão do general Chilingutila. Há um dia, que é na véspera mesmo da morte do Boque, o general assobio da bala está aí para apanha o homem dele de campo, ou o guarda, está aí para um sítio, está a levar a roupa do assobio da bala e alguém se apercebe e fazem a interpretação que o assobio da bala vai fugir e que o guarda já está a levar as suas coisas pessoais para um outro sítio para prepararem a fuga. E o assobio da bala é apanhado, é retirado, os comandos vão buscá-lo e é executado. Portanto, ali há essas mortes e que o Savimbi, mais à frente, no ano seguinte, há uma reunião, uma conferência,
e que ele assume que o partido cometeu esses erros e ele dá esse nome dá o nome desses erros, chama como passivo, o passivo da UNITA. E ele assume que a segurança da UNITA cometeu erros e que não iria entregar ninguém da segurança, nenhum dos homens da segurança, e que seria ele próprio a assumir todas essas falhas, todos esses erros que os serviços de segurança terão cometido. Para além de terem tomado decisões em grupo ou em coletivo, a segurança da UNITA também terá cometido erros de alterar algumas decisões. Porque depois da morte do Boque, morre o general ou brigadeiro Perestrel, uma semana depois, e ali terá Mas também havido. foi por execução ou, digamos, um acidente qualquer? Estas mortes têm essa polêmica porque é, sobretudo, pela a crueldade que se aplicou nessas pessoas. Ok. É aceitável, as pessoas compreendem quando são mortes de fuzilamento, que é algo que a pessoa não sente. Agora, quando são mortes, conforme aconteceu com estes generais, as pessoas ficam sentidas, porque são mortes, pelo vimos pelas imagens, aplicou-se ali, foram estrangulados, o Perestrelo foi levado por um jango, foi colocado sentado e deram-lhe uma corunhada na cabeça, perdeu os sentidos e depois ouviram-se rajadas que indicavam ser ele. E horas depois, há pessoas que passaram no sítio onde ele foi morto e viram marcas de sangue e perceberam que ali morreu Alguém. o homem que era o logístico do Estado-Maior na vigência do General Bock. E minutos depois também viram um dos comandos a passar com as botas que ele usava naquele dia, que seriam umas botas de marca Caterpillar. Então o general Perestrelo também morre nas mesmas circunstâncias, no mesmo molde de crueldade que mataram o general Bock, o Antero, o Assobio da Bala e um outro que tinha a alcunha de Sheltox, general Sheltox, que poucos também se fala. Ok. Mas agora, Gama, ajudando-nos a compreender isso, estas mortes acontecem em locais diferentes, mas morrem em locais diferentes, mas com a mesma modalidade. É mais ou menos isto. Exato, isso indica que o grupo, que é um único grupo que fez aquilo, que repartiu-se depois em dois, mas pertencia a um único comando. Porque Mano, ele num dia mata um, outro dia mata outro, os métodos são iguais, quer dizer que esse é um pelotão. Acredita-se que, já que os outros, o grupo que foi morto antes, onde estava o Brigadeiro Grito, que estavam associados ao Xiringotila, foram mortos a fuzilamento. Desta vez, com o grupo de Boca, queriam ter certeza de que ninguém iria sobreviver. Porque vão fuzilar, a bala por vezes pode ir num sítio, alguém vai ainda pode sobreviver. Então, para ter certeza, aplicaram esse método. este método de partir o crânio dos dirigentes, dos chefes militares da UNITA. Hum, hum. Agora, Gama, Savimbi ele assume, não entrega nenhum dos seus elementos dos comandos. Podemos presumir que foi uma ordem de Savimbi
ou houve mesmo um erro entre os homens dos comandos que executaram, que fizeram, digamos assim, que levaram a término, ou levaram a fim este facto. Eh, Como é que Houve, podemos presumir aqui? Houve mesmo decisão, orientação do chefe máximo? Será? houve uma reunião em que eles tomaram isso, em que tomaram essa decisão em coletivo. Foi o coletivo e não uma decisão singular de vontade própria do chefe. Ali ainda houve, nesta reunião, como já dizíamos, que havia relatos de que o Boque estava descontente. Uhum, Há um elemento, um brigadeiro, que fala nesta reunião e diz que quando procuram associar o nome do Perestrelo também para ir para a lista dos que não iriam ir para o leste, e alguém sai em defesa, uhum. dizendo que não havia registro de que o Perestrelo tivesse alguma vez manifestado descontentamento. E na noite em que o Boca é executado, o Perestrelo deixam-lhe ir. Deixam-lhe ir. Também estava preso nesta época o general Numa, também tinha problemas, mas o Numa foi atenuado porque o problema dele, primeiro que o problema do Numa era diferente a esses generais. O Numa era de que eles estavam no Alto Ama e um dos seus homens terá atentado, terá atacado uma caravana do PAM sem orientação superior. E o Numa foi responsabilizado. Mas depois houve criou-se uma comissão que estava à frente do general Dembo e foram ver as mensagens que mandaram por Numa e, de facto, ele correspondeu com o seu inferior hierárquico e concluíram que o Numa não deu ordem alguma para atacar a caravana que iria passar na zona do Alto Ama, no Ambo. E no fim, ele foi preso, mas no fim ele foi atenuado. Foi atenuado, estamos a falar que estamos em abril, e no mês de maio, mesmo antes de sair do Chanjo, Savimbi faz a prova, umas nomeações, e o nomeia como chefe das operações ou comandante das operações, qualquer coisa assim. Então, Numa foi tirado deste, deste processo. Ok, portanto, Numa foi agraciado por terem apurado as informações de que não foi o mandante e aí salvou-se a pele. E os outros, em vez, ficaram por suspeitos de indisciplina a ordens superiores e foram sentenciados e executados desta forma muito bárbara. Queremos então abrir a linha. Quem quiser telefonar, quem quiser chamar para fazer alguma pergunta, querer outros esclarecimentos, nós vamos colocar aqui o número à disposição. Vamos colocar aí o número à disposição. Por favor, chamem. Vamos colocar o número a passar no rodapé para não ficar ali assim fixo. E que é melhor que o número fique a passar no rodapé. Vamos lá ver. Ok, o número está passando no rodapé. Quem estiver já pronto para a primeira chamada, nós estamos aqui prontos para colher os vossos telefonemas. Gama, eh, neste caso, esta reunião foi feita nas bandas do leste, em Mochico, em algures, porque não nos dizem em que município ou em que aldeia eles estavam reunidos, e ali encontraram-se quase todos eles. O general Dembo, que é o vice-presidente, Savimbi, o Lucamba Gato também esteve presente. Tens o microfone desligado, Gama? Ok, obrigado. Na reunião que tomam a decisão para as execuções,
Sim, para as sanções, para as sanções. Não, o Gato não estava, nem o Dembo. O Savimbi aí reuniu-se com a ala da segurança, porque ele tinha um Ah, serviço que era CEP, Serviços Especiais da Presidência. Foi com este com quem ele se reuniu, um grupo de ok. 5 ou 6 pessoas. Um grupo restrito. Mas, e sabe-se o nome de quem e sabe-se o nome de quem coordenava este grupo da segurança, na Bom, altura? tinha o CEP tinha um chefe máximo, né, que era o general Benjamin Equiqui, tinha estava aí também Benjamin Equico, que era o pai do atual, Equique? correto, ele era o chefe da segurança desses serviços, estava o general Calias Pedro, mas vale lembrar que eles ao tomarem essa decisão, se calhar faltou alguma cautela, em outras Alô? ocasiões. Gama, já temos alguém em linha. Está sim, boa noite. Boa noite. É, Aqui está falando o Paulo. Paulo, ok. Paulo, por favor, diminua só aí o teu receptor, talvez o televisor, para não criar o feedback. Ok? Já está? Ok. Gama, consegues ouvir o Paulo? Sim, sim, sim. Ok. Paulo, podemos avançar. Qual seria então a tua pergunta? A minha pergunta é a seguinte. Eu não percebi lá muito bem. Sim, 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 pode avançar. Sim, não percebi muito bem em relação aos funerais dos entes queridos, né, que aconteceu agora, acho que subiu da bala, e outros mais em que o general Numa tivesse deslocado havia mais umas outras entidades e que foram escorraçados. O que aconteceu de concreto? São dados como traidores ou o que aconteceu? Olha, muito boa questão. O que Muito boa aconteceu pergunta. é que o general Numa, Consegues ouvir o Gama? Sim, Alô? consigo ouvir. Ok, ok. Sim, consigo ouvir. Ok. Gama, pode falar, Gama, pode falar. o general Numa era uma pessoa muito próxima ao general Bock. Em 1997, o Jonas Savimbi chamou o Numa Bem, era para para... saber que Não, na vamos chegar aí. sequência. Não, vamos chegar aí. Para perceber a ligação que eles Vamos lá tinham. chegar. Ele está a É desenvolver necessário, é necessário a compreender resposta. isso. O general Tá, ok. Numa seria nomeado Vou chefe de desligar para Estado-Maior. ouvi-lo. Ok. Desligue para ouvir então o Gama, por favor. O Jonas Savimbi chamou o general Numa em 97 e queria fazer dele chefe de Estado-Maior para substituir o general Ben Ben, que foi para Luanda. E o Numa rejeita, diz que não, há generais mais competentes do que eu e um deles está aí, que é o Bock. E Savimbi nomeia o Bock como chefe de Estado-Maior das Falas. Então, eles são muito amigos, há uma relação que vai entre as famílias até aos dias de hoje. O Numa foi preso, na mesma circunstância, quase na mesma véspera que o Boca, até mais antes, foi preso. Estiveram os dois na cadeia, soltaram, só que tiveram sortes diferentes, porque o Numa, no dia que também esses grupos queriam ir lhe pegar, o vice-presidente Tembo impede que levem o Numa. E o Numa passa a ficar ali ao lado do vice-presidente Tembo. Quando há esse funeral, o que é que sucede? Uma das filhas do Boca está a dizer: tio Numa, olha o pai. Mais ou menos assim. O pai foi, o tio tinha lhe ajudado também a se salvar. Então, a TPA faz ali uma montagem e tem o outro lado outras meninas depois a gritarem assassino. Pegam aquela parte da filha que está a chamar o tio Numa, porque quem está revoltada já não chama mais assim de forma carinhosa. Tio Numa, depois fazem uma montagem
com os choros das outras que estão a chamar assassinos. Quando os outros estão a chamar assassinos, não é o Numa. Então fazem aquela montagem, aquela ligação. Quem vê a imagem, por isso aconselho a ver de novo a imagem, vai ficar com a ideia que estão a chamar assassino ou Numa. O Numa foi escorraçado. Não. Quer dizer, o Elas Numa têm o Numa passa como a ser tio. assassino. Eu acho que Quer eu dizer, tenho a aí um montagem vídeo da que devo mostrar. TPA dá uma outra percepção dos factos reais. Exatamente. Eu vou mandar o vídeo à parte Sim, para sim, para que se... nós possamos Espera exibir aqui, e termos todos ainda nós. Enquanto isso, o Gama vai mandando o vídeo e eu aqui vou tentar editar. Se não houver Ele chamadas, está eh, aí. ok, permitam-me lá ver. Ok, ainda não chegou, está um pouco lentinho. Porque o Ok, Numa, agora por isso é que eu estava a dizer que é necessário compreender a história que eles vêm. Porque o Numa é um dos grandes conselheiros, é um dos amigos dali da família Sapalalo, do Boc, até os ok. dias de hoje. O Numa está sentido, porque o grupo dele foi morto. Se o Numa era um dos. O Numa, se o Numa estava preso, como é que o Numa faria parte dos assassinos? O Numa também foi vítima. Perdão, porque veio que a minha filha me atrapalhou, a mais pequenina. Sabem como é que é quando querem o papá, não querem saber se o papá está ocupado. Sim, Gama, estou a acompanhar e faço já aqui descarregar aqui este vídeo que o Gama nos manda e vamos procurar Então, em colocar. parte, consegue-se chegar à conclusão, isso percebe-se, consegue-se perceber porque que a UNITA saiu da Civicop. Porque ela Uhum, interpreta que, por via da TPA, o uhum, governo usa a Civicop para lhe achincalhar. uhum. Aquilo causa uma Ok, divisão dentro da UNITA e da sociedade. Está-se a fazer ok. um óbito nesse momento de pesar. Ao mesmo tempo, estamos a ver a TPI a fazer essas montagens, de pôr ali. A TPI, se fosse um óbito do Nito Alves ou do outro, a TPI iria acordar a parte de chamarem assassinos. Mas ela não Hum, censura essa parte. uhum. Ela usa esta parte para ir mostrar, para ir colar com o episódio da chegada do momento em que o Numa está a ir cumprimentar as famílias. Ok, ok. Portanto, um minuto só aquelas pessoas que estão a telefonar. Permitam-me só fazer Tem mais. este. O elogio fúnebre feito ali no local foi também adulterado. O Hum, elogio fúnebre que as meninas leram não é o mesmo que foi preparado inicialmente em casa. ok. No fim, deixa lá ver também aqui, colocaram, aumentaram uma parte com acusações. Uhum, Porque estando eles num momento de óbito, não era local de fazer ali lavagem de roupa suja. ok. Por favor, as pessoas que estavam a chamar, se voltem a chamar. Não, um minuto, que eu volto a chamar aqueles que já chamaram, enquanto que eu tenho aqui já o vídeo. Estou a Tem o fazer o vídeo e upload do tem vídeo. aqui as duas as partes do discurso. Também é importante. Ok. Eh, sim, o discurso Gama podes mandar. Vamos já dar ali Está aí. aqui ao primeiro A ouvinte que parte está a falar. final, a original e a adulterada, que depois, aquilo é um ato do governo, da Civicop, que deram as miúdas, as filhas do Boco, para ler. Ok.
Portanto, o primeiro ouvinte não respondeu. Vamos tentar o outro que estava a chamar. Enquanto isso, eu vou descarregando o vídeo para fazermos um upload. Já temos aqui o primeiro upload. Tá sim, boa noite. Sim, muito boa noite, Álvaro. Boa Muito, noite, Gama. muito boa noite, muito boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Sim, Álvaro está a falar com Gualdino Manuel, a Ok, partir da França. ok, Gualdino, tenha bondade, tenha bondade, tenha bondade. Sim, eu queria perguntar aí ao grande José Gama. Acabou de dizer que quando o Numa esteve preso, ou antes de ser preso, acho eu, foi proposto a ele que para ser o comandante, ou seja, o chefe de Estado-Maior-General da Esfala. E ele negou e tinha proposto isso ao Boc. E pronto, e queremos saber depois daqui que aconteceu, ou seja, se o Boc ainda lhe foi dado este cargo e depois foi preso, ou se ele negou o caso, aliás, o cargo, e por via disso foi preso. Bom, Alô? Sim, sim, sim. O sim. Gama está a responder. Não sei se estás a ouvir onde Nós estás. estávamos a falar, estávamos no ano de 1997. Eu tive que baixar o volume para não dar aquele feedback. Ok, podes E ligar. ok, Podes aumentar que eu aqui vou fechar o teu microfone, ok? está bem. Bom, estávamos no ano de 1997, estava em vigor, em curso, os acordos a implementação dos acordos de Bicesse, de Lusaka. Formava-se em Luanda o GURNE e a UNITA mandou ministros para tomarem posse no GURNE, deputados. Abraços Mandou de também centímetros. o vice-chefe de Estado-Maior, neste caso o Ben Ben, que era o chefe de Estado-Maior das forças da UNITA. Na ausência do Ben Ben, o Savimbi estando baseado no Ambo, não havia um Estado-Maior, ele chama o Numa e propõe o Numa para ocupar essa pasta. E o Numa entende, vê que ir ocupar uma pasta onde saiu o filho de Savimbi, estávamos num clima... Achou que aquilo não era para ele. E ele diz ao Savimbi que há pessoas mais competentes, com mais experiência ainda, e cita o nome do Boc. E o Savimbi depois promove, nomeia o Boc para chefe de Estado-Maior da Esfala. Isto estamos a falar em 97. Em 98, o Boc é afastado em dezembro, quando vão tomar o Cunge, o Cuito, e há esta falha. É afastado e estamos em 98, vai levar 2 anos, até abril de 2000, e o Estado passou a vir nomear um outro chefe de Estado-Maior, Abreu Camurteiro. Isso para dizer que a UNITA ficou, a Esfala, ficaram 2 anos sem um chefe de Estado-Maior para substituir o Boca, porque não havia, o Savimbi não estava a ver alguém que pudesse substituir o Boca. É daí que o Numa, em várias entrevistas, tem dito que um dos erros que aconteceu foi terem afastado aquela elite de generais da linha dele, do Boca, uns foram mortos, e etc., e foram substituídos por quadros mais novos, como o Camurteiro, o Sami. É mais ou menos isso que terá acontecido, mas a questão é esta. O Boca foi, sim, nomeado. O Numa, aliás, o Numa é preso só em 98, porque o ataque ao Alto Ama acontece em setembro de 98. O problema do Boca é em dezembro de 98. Portanto, eles estão presos e depois são perdoados, estavam num processo já de reabilitação, tanto mais quando eles vão para a base do Change e Kwame Nkrumah, sobretudo no Change, o Boc está a morar num sítio que ali está a casa do vice-presidente, está a casa do secretário-geral, porque ali era por hierarquia. Ele já participava em reuniões,
estava mesmo num processo em vias de ser reabilitado. O Antero, já se falava que ele queria ocupar a pasta de chefe de Estado-Maior, mas só que morre e o Jonas coloca o Camorteiro. Então, todos eles estavam em... Havia sinais que queriam regressar. Só que aconteceu a infelicidade que aconteceu. Ok, Gama, já tenho aqui o material, se permitir, vamos então ver o vídeo e depois vamos ver o discurso, não é? Vamos primeiro ao vídeo. De mão e dos abraços de sentimentos, ouviram-se gritos de indignação. Quando procuramos por uma resposta, o silêncio. Palavras pode partilhar, Vitor? Não, muito obrigado. Controlada a situação, os parentes das 3 vítimas do Change buscaram consolo nas boas lembranças e seguraram firme as lamentações. Este ato que vocês veem acalenta-nos, dá-nos a força de continuar. E vocês veem... Ok, Gama, este é o vídeo e não sei, eu não cheguei a ver onde chamam de assassino. Alô, Gama? O sinal do Gama neste momento está congestionado. Vamos repor o vídeo. De mão e dos abraços de sentimentos, ouviram-se gritos de indignação. Ela está dizendo que Numa, o pai foi. Numa voltou, o pai não Quando voltou. procuramos por uma resposta, o silêncio. Palavras pode partilhar, Vitor? Não, muito obrigado. Controlada a situação, os parentes das 3 vítimas do Change buscaram consolo nas boas lembranças e seguraram firme as lamentações. Este ato que vocês veem acalenta-nos, dá-nos a força de continuar. E vocês veem... Portanto, Gama, tens a palavra. Pois, se olharmos as palavras da miúda, a miúda está a dizer: tio Numa, o pai foi, o tio Numa voltou. Uhum. Portanto, estas são as palavras da filha. Ela está dizendo que ela Ela está não nos buscar chama. consolo no tio Numa. Sim. Ninguém vai buscar consolo no assassino. Uhum. Tio Numa, ela repete várias vezes. Tio Numa, o pai... Porque o tio Numa estava preso também com o pai. Não tem como o tio Numa ser assassino. Ou fazer parte dessas execuções. Porque o Numa também era vítima. Foi vítima também. O Numa só não morre porque o vice-presidente Dembo impediu. Tio, não, já mataram aquele. Não matem mais o Numa. Diz, não, o Numa vai comigo conduzir essa coluna que vai para o leste. Uhum. Eu sou o coordenador, o Numa fica o adjunto. Sim, porque, Gama, aqui é preciso também prestarmos atenção na antropologia, não é? Cada povo tem a sua forma de chorar os óbitos. E do que, ao menos, conheço na nossa cultura bantu, quando principalmente as senhoras, quando choram, e desta forma, com estes clamores assim, ela está à busca de consolo. Chama tio Numa, o tio Numa voltou, o pai não voltou. Ao menos encontra consolo no tio Numa. E normalmente, na nossa cultura, não é? Nas nossas expressões antropológicas, nós os bantu, automaticamente
Os filhos que estão a chorar o pai olham para o tio Numa passa a ser o pai. Passa a ser o pai, que era o amigo do pai. Era o amigo do pai. O pai morreu, Então, mas o tio Numa não. ok. O tio Numa sobreviveu. Tipo, o foram tio Numa levados. sobreviveu. O pai foi, né? O pai foi, mas o tio Numa voltou. Agora, Gama, este aqui é a parte final do discurso, seria? Este é o original. Este é o original. Este é o Então, original. vamos naquela que está sublinhado. O outro é o adulterado. Ok, vamos ver o original. O que é que diz o original? Sim, no original não fazem acusação contra ninguém. Mas no adulterado há acusação. Ok. Então vamos primeiro ler o original. Ocasião de conhecer. Em dezembro de 1998, caiu na desgraça política que atingiu o extremo, culminou com a sua morte, tão trágica quanto dramática, em abril de 2000, aos 45 anos de idade, deixando a viúva, a senhora Beatriz Isabel Marculino, com quem teve 5 filhos, e deixa 11 filhos no total, dos quais 10 em vida e 25 netos. Paz eterna à sua alma. Luanda, 21 de fevereiro de 2025. Vamos no outro teor. O outro teor diz o seguinte: ocasião de conhecer, em dezembro de 1998, caiu na desgraça política que, atingindo o extremo, culminou com a sua morte, tão trágica quanto dramática. Em abril de 2000, aos 45 anos, foi brutalmente. Essa parte aqui já foi acrescentada. Foi brutalmente assassinado a mando do fundador do seu partido, por alegadamente não ter cumprido as suas ordens, em 25 de abril de 2000, deixando viúva a senhora Beatriz Isabel Marculino, com quem teve 5 filhos. Deixa 11 filhos, 1 em memória e 10 em vida e 25 netos. Portanto, aqui há muitas alterações. Até ao fim, aqui, não é, senhora Beatriz, existem alterações, sim, basta ver, não é? Com quem teve 5 filhos, deixa 11 filhos, no total, dos quais 10 em vida, e não falou de 1 em memória, como eles dizem aí. Essa parte, por exemplo, também já está acrescentada, né? Alteraram tudo. Esta parte, quanto dramático, em abril, aos 45 anos, foi brutalmente assassinado. Na original não tem esta parte. Portanto, houve alteração, sim. Houve Pois, a alteração. família preparou um discurso. Na hora da leitura, apareceu outro adulterado. Que lhes foi imposta para lerem. Sim, quando colocaram a miúda a ler, a miúda leu aquilo apenas que está no papel. Epá, isto não está bem, né? Isto não fica bem. Sim, Isto não agora, fica nada por bem. isso é que o objetivo é fazer um ato, um evento, de apaziguar as almas e não necessariamente de ir levantar fantasmas e acusações. Não é que está errado, ou melhor, não é que seja mentira, ou é verdade, ou coisa parecida. Mas é um momento de óbito. Nós, na nossa cultura, no momento de óbito, ninguém vai levantar acusações de quem matou foi esse, ou A ou B. Sim, Gama. No óbito, quando houve o funeral do Nito Alves, a TPA nunca iriam pôr um discurso a dizer que o Nito Alves foi morto também a mando do presidente do seu partido ou da República. Geralmente, Gama, faço uma outra. Até os Camoling nunca falaram que os Camoling foram mortos pelos serviços de segurança do Estado e pela polícia
de investigação de NIC na altura. Uhum. Gama, estava a dizer que sempre observando na nossa, antropologicamente, não na cultura ocidental, na nossa cultura ao menos, até os ocidentais também tentam fazer isso, mas nós os africanos, no momento de chorar o óbito, todos choram o óbito. Depois de se enterrar o corpo, é que depois vem, não é, o ajuste de contas. Portanto, as famílias sentam para se averiguar, não é, ou para se apurar as causas da morte e identificar possíveis responsáveis pela tragédia. E tal. Fazer uma coisa dessa enquanto as pessoas estão a chorar e tu vais criar esses cenários e não só tu vais pegar o momento mais íntimo, o momento de chorar, não é? Um ente querido, tu aproveitas essas imagens para depois vires vender ao público, não é? Para tirar vantagens políticas. Isto não é correto. Isto não é correto. Falo aqui, me dispo um pouco de jornalista, de apresentador ou moderador de um programa, e falo como africano e falo como um ser humano. Quando existem óbitos, é por isso que muitas das vezes os momentos dos óbitos é um momento reservado, é um momento a portas fechadas, não é? É momento da família, para evitar-se esses tipos de situações. Isso é um aproveitamento. Ao menos não sei se a televisão pública pediu autorização para que estas imagens pediu autorização às famílias que estas imagens fossem publicadas. Porque estas famílias, a imagem daquela senhora que está a chorar não pertence ao Estado. Aquele é um momento reservado à senhora. Em países mais, digamos assim, que se respeitam as leis da privacidade, direito de imagem, isto seria muito pesado à televisão pública. Né? É preciso sabermos respeitar os momentos de dor. Quando se tratar de questões de reconciliação, a Civicop, fale da política num outro nível e não aproveitar o momento de esses momentos de sensibilidade, um momento muito reservado, muito cara, e vamos pegar essa imagem e fazer casos. Isto, ao menos eu pessoalmente, tomo as minhas responsabilidades em fazer essa crítica, não coloco aqui o Gama e ninguém outro, eu Álvaro. Eu acho isto muito feio mesmo, muito feio. Eh, Se tem mais amigos, irmãos que querem telefonar, colocar perguntas, o número está aí a passar no rodapé. Telefonem, chamem e façam as vossas perguntas. Eh, Gama, o Gama está congestionado. Não, estou a ouvir. Ok. Gama, eh, neste caso, neste momento, neste velório que teve aí, apresentaram-se os três corpos dos três generais. Correto. Ok. Não houve nenhuma incongruência nos testes de DNA, porque a vez passada houve confusão, né? Sim, da vez passada houve de facto, mas desta vez não, porque as roupas que encontraram lá nas covas, na vala, Uhum. correspondem às roupas que estes generais usaram no dia em que desapareceram. Uhum. Apareceu também o fio de ouro do general Bock. Então aqui não havia dúvida nenhuma. Houve teste de DNA e deu positivo, segundo as autoridades. Um minuto só, temos em linha alguém, Gama, mas um minuto, alguém está aqui a escrever, que eu não estou a entender qual é a sua lógica. Estel Oli, mas filha, leu isto, qual é a dúvida? Existe sim um filho em memória, o filho do Boc foi meu colega na Unitel, morreu de acidente na Unitel,
retifico, acidente de viação. E depois diz: problema do Gama é omitir muita coisa quando se trata da UNITA. Não quero, não sei, Gama, querias responder a este jovem? Porque está escrevendo no chat. Nós estamos aqui a falar da UNITA, estamos aqui a falar, não estamos a omitir nada, estamos aqui a falar das coisas que aconteceram. Falamos dos 3 generais, falamos até de reuniões onde decidiram fazer essas execuções. Mas só que, Gama, eu vou colocar aqui, não é? Porque há quem não Agora, está a não ver. podemos fazer. Mais velho Pedro, um minuto só. Diz, mas a filha leu isto, qual é a dúvida? Não, o que estamos a dizer é que a família preparou um elogio fúnebre, depois submeteram provavelmente as autoridades. Quando a sobrinha, até que leu não é filha, é sobrinha, notaram que o discurso estava adulterado, alguém adulterou. Mas a família não sabe quem fez isso. Suspeita que ou alguém... porque as miúdas não são políticas, as miúdas não se envolvem em política, não querem saber de política. Suspeitam que foram instrumentalizadas ou quê, para colocar aquela parte do fim. Porque aquilo parece que é do interesse das autoridades fazerem esse tipo de acusação. Por quê? Porque estamos num período que a Assembleia andou a debater se dá medalha ou não ao Savimbi. Ao mesmo tempo, essas ossadas, quando é que elas foram descobertas? Mês passado. Mas só marcaram os óbitos, os funerais, no dia também que a UNITA celebra o aniversário de Savimbi. E eles ficam todos divididos, né? Portanto, isto ao nosso entender, é sempre aquele jogo de tentar, sim, distrair a opinião pública, tirar certos protagonismos que a UNITA possa querer ter e vão entregar os corpos dos molgrados naquela data importante da UNITA. É muito complicado, é muito complicado. Gama, temos aqui o mais velho Pedro, está em linha. Mais velho Pedro, boa noite. Boa noite, Benhaja, boa noite, Gama, Zé Gama, boa noite. Zé Gama, Boa noite. uma pequena pergunta. Você acha que nesse estado, o contexto que você veio narrar um bocadinho, um pouco aí, mas o jornalista, também como você também é jornalista, bom, você é um investigador. Será que Angola está reconciliada? Ou eu me percebo mal? Podia me ajudar a perceber esta coisa? Acho que Angola está reconciliada. Ok, esta é a pergunta. Mas, velho, fica só atento no teu receptor, porque se ele responder aqui, tu não... Tô atento. Sim, aqui não vais ouvir, não é? Então, se tiveres outra pergunta, depois volta a chamar, mais velho. Não, quer dizer, ele vai respondendo, eu poderia continuar. Ou não? Não sei se vai receber a resposta em linha, porque eu ainda aqui estou com métodos rudimentares, não é? Ainda não tem métodos sofisticados. Yeah. Então, escuta ainda a primeira resposta, depois voltes a telefonar. Exatamente. Ok. Sim, Gama, podes dar a resposta, depois o mais velho volta a chamar. Angola é um país que deveria estar já reconciliado. A guerra já parou há mais de 20 anos e até hoje nós estamos a buscar fantasmas da guerra. Por exemplo, essas mortes, esses corpos que está a sair buscar é muito positivo porque há pessoas que não fizeram óbito e na nossa tradição o óbito, isso só termina com este ato que essas exéquias que hoje realizaram. E o governo teve uma boa iniciativa, agiu bem. Só que, paralelamente, há intenções políticas, pelo que se sente, que é de usarem isto como armas de arremesso contra a UNITA e também de os dividir. Já começa a ver que ao mesmo tempo há uma perspectiva para 2027, já o MPLA já entrou em campanha eleitoral.
que é mostrar a UNITA como um partido de assassinos ou partido de elementos que se excedem e para os denegrir. Porque essas mortes, de verdade sejam ditas, envergonham a UNITA. Pela forma como elas aconteceram. São mortes que nunca deveriam ter acontecido. Porque o que estes camaradas fizeram não dá pena de morte. Então, toda a gente da UNITA acreditamos que sente vergonha da forma como a direção do partido geriu o fim destes generais, que é de executá-los. Que eles não traíram a causa da UNITA, não traíram Savimbi, não traíram ninguém. Morreram por uma medida só mesmo de prevenção. Se fosse, por isso é que o Numa diz que houve um grupo de jovens que tomaram o poder e aquilo deu errado. Se fossem os generais mais experimentados à frente dos órgãos de segurança, iriam analisar, iriam ver que o Boque é uma das pessoas que nunca iria trair a UNITA nem Savimbi. Ele teve oportunidades de fugir, mas não fugiu. O Boque houve uma altura, depois de sair da cadeia, ficou nas lavras, poderia ter ido embora, mas não fez. Não fazia parte da sua agenda trair a causa ou o partido ou o movimento que ele também ajudou a crescer e a construir. Portanto, Angola, temos que trabalhar para Angola ter reconciliação. A reconciliação não é desta forma como o governo quer fazer. Usar os funerais dessas pessoas, mexer com os sentimentos para fazer o que está a fazer. Uhum. De facto, Gama, temos possivelmente ainda estamos a dar a liberdade às pessoas telefonarem. Se houver alguém que queira telefonar e dialogar aqui com o Gama, ou também, ok, o mais velho Esteves está chamado de novo. Ok, mais velho tem a palavra. Sim. Obrigado, Zé Gama, mas deste uma resposta inteligente, não é? Mas eu senti que você sabe que Angola não está reconciliada, porque vamos ler, fazer toda a tua leitura, vamos ver o final. O teu ponto final quer dizer que não se deveria se fazer neste módulo. Portanto, Angola, não, eu, como filho deste país, e você é um jovem quase do meu bairro, eu não acho que a reconciliação... Mais velho, diminua só o televisor porque está a fazer está a subiar. Sim. Diminua só o televisor. Desculpa. De nada. Angola, eu no meu sentido, como angolano, Angola não há reconciliação, porque há sempre aquele outro, aquele não sei o quê. Porque há um que mata mais, há um que mata, que dá aleluia, quer dizer, que mata melhor. Tantas zungueiras que morrem todos os dias. Estamos a falar de 4 ou 5 generais, mas se forem ver até antes do miúdo Rufino, os Cafriques e outros todos que morreram, o miúdo, o Matos, etc. Muita gente que morreu aí, pá. Não foi preciso a UNITA dar um tiro na cabeça. Portanto, o nosso problema mesmo é a comunicação. Graças a Deus temos agora uma mídia intermediária. Esses canais livres, como o BA. Porque se fosse só a TPA, sempre as informações na Rádio Nacional de Angola foram remendos. Foram cortes, ou aumentos, ou remendos.
Nunca, de 75 no cu de Banguela até hoje, nunca vi uma informação que Angola bate justo. Ou tiraram ou aumentaram. Ou nada dizem. Portanto, infelizmente, muita gente morre em Angola. Já não deveria ter esses casos de mortalidade. Até não estamos a falar ainda da cólera que está a matar aí. Não estamos a falar da malária. Quer dizer, não sei se a malária também é UNITA ou dirigentes da UNITA também estão a trazer a malária. Portanto, o problema de Angola é preciso reconciliação. Você vive na África do Sul ou viveste na África do Sul? Eu vivi também lá. Vivi um tempo lá para um tratamento e tal. E estava lá fazendo negócio com a Admir naquele tempo. Portanto, a África do Sul, a reconciliação com os brancos, você vê bem muito diferente. Vê muito diferente, quer dizer, o branco até está mais, quer dizer, assentado do que o próprio preto. O preto entre eles próprios ainda é uma pequena confusão. Mas você sente que não está reconciliado este país. Está reconciliado o país. Mas em Angola não há reconciliação. Em Angola não há reconciliação. Quer dizer, há angolanos de primeira, há angolanos de segunda, há angolanos de terceira, há angolanos de quarta. Há angolanos que nem merecem ser governadores nem administradores. Portanto, eu acho que a tua leitura foi boa. Você é um homem pacífico, não é? Estava a meter aquilo nas boas calmas, como também o programa de BEAS. Mas Angola não há reconciliação, meus irmãos jovens. Não há. Ok. Quando você separa-se com uma mulher, depois você faz as pazes com a mulher, não fica toda hora apontando dedo. Aquele dia te tiraram o saiote, aquele dia te tiraram as meias. Aquilo não há paz. Aquele dia não há paz. A paz deve-se enterrar os machados de guerra. Mas nossos machados de guerra estão sempre no céu. Era só isto que eu queria dizer. Quer dizer, Angola é preciso muito trabalho para a paz, não há reconciliação. Muito boa noite e muito obrigado. Muito obrigado nós mais velhos. Deus abençoe Angola. Ok. Muito obrigado. Portanto, este era o mais velho Pedro. Alguém me está a escrever no chat aqui do WhatsApp. Ok. Bom, espero que este irmão talvez possa telefonar. Ela aqui diz: pois a UNITA falhou muito com eles e há muita história que vocês não sabem que se passou durante estes dias. Ok, que por favor tragam-nos essas histórias para podermos depois conversar, porque aqui é conversa do nosso quintal. De forma pacífica, vamos conversando, vamos dialogar e para superarmos, portanto, as feridas que ainda existem em muitas pessoas. Eu penso que esses diálogos, essas aberturas, esse programa, por exemplo, isto ajuda a nós termos uma leitura mais ampla da situação. Não ficarmos só com uma monoleitura, devemos ter leitura também diferenciada para podermos, nós e os outros que não estivemos lá, termos digamos, um esclarecimento. Então, se houver mais alguém que queira chamar, queira trazer um contributo, vamos voltar a colocar aí o número. O Gama está aqui para vos responder. Quem tem mais uma pergunta a colocar, telefona, chama e Gama vai responder. Vamos lá ver aqui no chat oficial. Qual é o número do WhatsApp? Olha, o número do WhatsApp está aí a passar. Amigo Gilberto, o número está aí a passar. Tem a Rosa Vu que diz: o tio Pedro falou verdade. Cristina, o que é que a Cristina diz? A Cristina diz: o problema de Angola é o MPLA, tem que mudar. Estamos no século XXI, não nos tempos dos pica-pedras. Zinga, o que é que Zinga diz? Zinga Mayunga
diz, esse tema é extemporâneo, não interessa agora levantar ou levar ao debate. Vamos às prioridades. O povo agora quer uma Comissão Nacional Eleitoral Independente, autárquicas, etc. Sim, amigo Zinga, não fica apressado. Esse tema iremos trazer um outro dia. Vamos falar. Também tem um público que neste momento está, digamos assim, não tem informação exata, querem se localizar, querem ter as informações mais próximas à verdade, e nós devemos também satisfazer a este público. Tu tens o teu interesse, nós entendemos. Houve também outros que pediram que trouxéssemos este tema, por isso vamos aqui manter o balanço, não é? Vamos balancear as coisas. Aqui diz o Bangamola, os, quando é que quando é que nós vamos parar de se acusar e começar a pensar em desenvolver Angola e a vida dos angolanos, longe do espetáculo do MPLA e a UNITA? Para quando Angola? Para quando é que teremos um país? Ok, portanto, sim, existe essa diversidade de posicionamentos. Na verdadeira democracia é assim: cada um tem a sua prioridade, cada um tem o seu pensamento, cada um traz a sua, e devemos todos nós dialogar, encontrar um denominador comum para darmos uma linha para que todos nós possamos seguir e avançar o país. Portanto, o João, tem aqui o João que escreve. Ok, ele diz, felizmente não posso fazer chamada telefônica, mas gostaria de saber a guerra do KK nos anos 1980 a 85, pois lá morreu o meu irmão e ficamos sem saber de nada até hoje. GDF, ok, o seu irmão faleceu e ficamos sem saber como podemos concretamente lhe ajudar. Portanto, não conhecemos o nome do seu irmão. Ao menos, se tivesses referências, estava em que grupo militar, em que regimento, em que pelotão, em que batalhão, uma referência, talvez nós aqui, fazendo buscas, poderemos tentar trazer alguns esclarecimentos. Tem o Miguel que faz pergunta. Boa noite, bem-aja, e ao nosso jornalista José Gama. O que nos impede de termos um país próspero? Gama, não sei se essa pergunta podes ajudar a dar resposta. Estás com o microfone desligado, Gama. Estás com o microfone desligado. Dizia eu que Angola tem tudo para ser um país próspero, tem território, tem gente, tem leis. O problema é que somos governados por um partido que tem problemas de cumprir com a lei, cumprir com a Constituição. Nós até já estamos muito avançados em relação a muitos países que ainda têm problemas de base. No nosso caso, no papel, já somos um Estado de Direito democrático, mas na prática ainda não somos. Ainda há violações dos direitos humanos, abusos dos direitos humanos, violação constante das instituições. Ainda esta semana vamos ter, dentro de dias, o Manico a voltar a ser presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Já desqualificaram os outros dois concorrentes e vai avançar ele. Fizeram como é isto aí, um regulamento para o concurso justamente para o próprio Manico. Então temos este problema de sequestro das instituições e elas ficam depois controladas e sequestradas. É o que vimos aí do Civicop, isto aí
que aconteceu, o que a TPA fez, quer dizer, um órgão que também está sequestrado e faz coisas no interesse do partido que governa o país. Mas há que haver esperança no país, mesmo que não sejam com esses camaradas. Gama, temos uma outra chamada que acabou de chegar agora. Muito boa noite, com quem temos o prazer de falar? Tigre, sim, tem a bondade, Tigre. Não, ainda preciso saber qual é o tema, só um bocadinho que eu estamos a fazer as leituras aí. Olha, o tema é aquele que está publicado e vou colocar aqui no rodapé. Portanto, estamos aqui a falar sobre a morte dos generais Boque, Antero e o assobio da bala. Esse tema aí, Sim, sim, portanto, não sei se tens pergunta sobre esse tema, porque o Gama está a dar respostas, não é? A não ser que tu tenhas alguma informação sobre as causas do desaparecimento físico destes três generais. não tem informação nenhuma sobre esses três. Não, não tem. Ok. Agora, eu tenho uma pergunta que chegou aqui no ar. Gostaríamos de ouvir a tua opinião. Foi o mais velho Pedro de França que colocou ao Gama. E não sei se também tu tens uma resposta para nos dar. Será que Angola é um país reconciliado? Ok, isso já posso falar alguma coisa. Sim. Então, posso falar agora? Sim. Tens 2 minutos, por favor. Ok. Eu prefiro falar na reconciliação porque é assim, pronto, até a reconciliação é melhor neste momento do que falar já daquele passado, daqueles que já faleceram. Tudo bem, mas acho que não adianta. É como aquele que diz assim, bom, sem desprimor, mas ouvi dizer alguém uma vez que diz assim, mais velhos que estão vivos, quase assim, do que um leão morto. Mais ou menos assim. Por isso, deixe isso. Bom, quanto à reconciliação, eu praticamente sou de opinião também que não existe reconciliação. Absolutamente nada. É zero, ou mesmo abaixo de zero. Abaixo de zero até, não existe reconciliação. Não. Porque se existisse reconciliação, então não haveria canais neutros e gildos, enfim, aqueles miúdos todos dentro da cadeia e os demais. Não poderia haver, não. Porque aqueles miúdos estiveram presos politicamente. E ainda estão prendendo. Isso está lá o Magenas e tudo. Agora dizem que estão perseguindo o Gangsta 77, qualquer coisa do gênero. Mas isso é que é política, isso é ditadura. Isso reconciliação é assim. Não existe. Meu caro Álvaro Mendes, somos angolanos, a terra é nossa, a gente conhece a nossa terra, de leja a leja, a terra dele, conhecemos, é ali que está o Embigo. Então, a reconciliação é que não é para dizer, mas Álvaro, como é tudo bem? Foste à praia, hoje aí, olha, olha, há um comício aí do MP lá e tal. Vai, não sei, não sei. Tá bem, eu já não sei do MP lá. Não preciso dizer, não vou, não sou do MP lá. Não, mas dou-te a liberdade de você, entre aspas, posso dizer, invento qualquer coisinha. Pronto, começo a fugir, porque estou reconciliado contigo. Somos irmãos, cada um pensa como pode, ok. Eu posso
é que é reconciliação. Porque, no fundo, somos todos amigos. Politicamente, cada um pensa como pensa. Enfim, quando vamos às eleições, vamos ver eleições que são, pronto, brancas como a neve, e vamos ver quem ganhou. Quem ganhou, governa. Opa, e tem que haver uma lei que é tirada da Constituição, a seguir a Constituição, que é padrão. A partir dali ninguém foge. Depois, quem estiver lá a governar tem que tirar no padrão e vai governando. Aí todos cumprem. Depois tem aquele mandato e se não fez aquilo, não fez, quando chegar no fim daquele termo, muda ou não muda, ou continua, mas depende de tudo branco. Isto é que é reconciliação. Opa, o vizinho está doendo, o vizinho, o que é que se faz? Pá, tudo bem, pá. Politicamente, nada. Mas socialmente, juntos, unidos. Então, isso é que é onde. Olha, Mendes. Então, Angola está unida hoje. Olha, eu vivo aqui no Reino Unido. Vou dar um exemplo. Aqui no Reino Unido tem muitas associações, estás a ver? Porque Londres é cosmopolita, está a ver? Tem muitas associações, a Associação da Jamaica, a Associação Nigeriana, a Associação do Ghana, a Associação, enfim, tudo, cada coisa põe a sua associação ali. O angolano não tem. Não tem. O angolano não se vê assim nos olhos entre eles, nada. Não se consegue encarar. Aqui mesmo fora. A ver? Okay. Não se consegue encarar. Por quê? Porque não há reconciliação. Ok, concluindo. Pronto, concluindo. Opa, tem que haver mudança. Retirar aquele governo por outro. Conservador, enfim, democrático. Com aquele governo nunca vai acontecer isso. Continuar. Ok. Muito obrigado. Um abraço, Tigre. Um abraço. Portanto, aqui o amigo trouxe um contributo sobre a reconciliação. Gama, eu penso que para hoje já consumimos. Vamos então às nossas considerações finais. Havia aqui o interesse, mas depois eu vou comunicar ao Gama depois. Infelizmente, a UNITA. Aqui alguém me escreve, permitam-me ler isso para o Gama. Mandou um texto, não só para o Gama, mas para todo o público. Infelizmente, a UNITA, por via do seu líder Jonas Savimbi, falhou muito, assim como o MPLA também falhou e continua a falhar até agora. Um dos grandes erros de Savimbi foi eliminar os seus quadros, sobretudo aqueles que ousassem discordar dele. E isso, para mim, não é democracia. Este é o Gualdino Manuel, que penso que também já tinha telefonado. Muito obrigado, Gualdino. Mandaste um texto e estamos bem assim. Não sei se há mais alguém que escreveu, vamos verificar aqui. Aqui é o Nelson que escreve: todos nós estamos sentidos pela forma em que estes irmãos angolanos foram mortos, mas não dá o direito do partido dos camaradas usarem este momento de dor e luto destas famílias enlutadas. Houve má fé e aproveitamento político por parte do MPLA para distrair a situação caótica em que o país se encontra. Este é Nelson que escreve, e depois não temos mais alguém que escreve a propósito do tema aqui que estamos a nos debruçar. Gama, então vamos às últimas considerações. Como é que podemos concluir
como é que podemos concluir, Gama, esta nossa transmissão, este tema que estamos aqui a abordar sobre a morte do general Bock, o general em, Antero e o assobio da bala? Hoje ficamos todos, pelo menos há um ponto em que todos nós concordamos, é que Angola precisa de uma reconciliação, Angola precisa de se reencontrar. Há um mecanismo que deveria trabalhar para unir mais ainda os angolanos, que é a Civicop, mas ela, independentemente do trabalho que tem estado a fazer, com partes louváveis, mas ao mesmo tempo, por via da TPA, a Civicop deveria fazer correções para que ela não sirva de mecanismo para ainda dividir as famílias políticas que perderam os seus entes queridos, e com isso acreditamos que ela possa ainda vir a melhorar e trazer também ainda mais ossadas de pessoas que morreram durante o conflito armado. Não apenas os mortos da UNITA, mas também mortos de outras formações políticas. Temos o caso da Diolinda Rodrigues, que foram mortas, o seu grupo, que foram mortas na base da Quincunze, nos Congos. Parece-nos que, não sei se consegue-se ou não, aquilo já foi muito tempo, as pessoas também já não estão presentes, mas pode-se fazer um esforço também para se recuperar as ossadas de Olinda e do seu grupo. Tem ainda mais pessoas dentro da UNITA que desapareceram, que devem ser recuperadas, pessoas também que foram mortas pelas FARC. Até hoje não se sabe o paradeiro do corpo do general Big Joe, que foi executado, foi morto pelas FARC na manhã em que o Savimbo morreu. Até hoje não se sabe o paradeiro do general Mbule, não se sabe o paradeiro do coronel Kim, que é o homem que fazia a guarnição do Savimbi no dia em que o Savimbi foi abatido. Então, essas mortes causadas pelo governo parece-nos que não interessam as autoridades, estão mais interessadas nas execuções cometidas pela UNITA e que podem ser consideradas como crimes internos que andaram entre eles a cometer. E, portanto, é mais ou menos isso que é por aí que nós entendemos que deve haver ainda mais esforço por parte da Civicop para trazer ainda mais corpos, e se quiser trazer, pode-se explicar, sim senhora, como as pessoas foram mortas, mas com muita atenção, sem procurar responsabilizar o A ou o B, porque quando aconteceram as mortes, os funerais dos elementos do 27 de maio, ninguém tirou culpas a ninguém. O importante é trazer esclarecimento, as ossadas, explicar como é que as pessoas foram mortas, se caso haja versão, não. E aconselhar também a um artigo aí do general Numa, em que ele revela que as mesmas pessoas que mataram, o grupo do Boc e outros, são as pessoas que hoje estão a mostrar onde estavam as ossadas desses camaradas. Ok, e é um exercício muito forte, não é? Um exercício muito, muito difícil. Tu é quem executaste e tens a coragem de ir mostrar onde é que foi. E será que eles estão a fazer isso com consciência reconciliada, com peso de consciência, ou foram ou obrigados, ou foram, digamos assim, persuadidos, não sei de que forma, para que eles chegassem ao ponto de mostrar? Porque nesses casos, Gama, não sei, essas pessoas deviam fazer isso de livre vontade.
eles tinham que ser ouvidos pelas comissões e eles, de livre vontade, darem indicações. Agora, resta saber de que Deve forma. ter havido aí um pacto, né? Ok. Você mostra, teu nome não vem a público, vamos dar isso e aquilo. Aquela tua quinta que está ali, vamos ajudar a ser legalizada. Se não tens quinta, vamos te dar um terreno no Ambo, no Bié. Deve ter havido aí contrapartidas. Ok. Epá, o importante é que se salvaguarde ao menos a identidade destas pessoas, a incolumidade Claro. física destas pessoas, não é? Próprio indo em termos dos direitos humanos, até em Cristo ou na Bíblia diz ninguém toca o Caim, Deus ele próprio protege Caim e é um princípio cristão, ninguém tem o direito de tirar a vida ao outro. E não estamos na época de dente por dente, olho por olho. Se queremos reconciliação, devemos ter coragem de olhar para as nossas feridas, mas olhar o caminho que temos que fazer uma vez que a ferida está curada, não é? Perdoar, sim, é possível perdoar, não é que não é possível perdoar, é possível perdoar e continuar a caminhada. Ok, ok. Caros amigos, se não tem mais nada, não tem mais ninguém que queira fazer olha, a Gama, surgiu uma pergunta, permita-me, surgiu aqui uma pergunta na última da hora, é o Guilherme que está a perguntar. Boa Se a noite, UNITA Álvaro Mendes. financeiramente. A UNITA ajudou financeiramente os órfãos e as viúvas? Casas, empregos e bolsas de estudo? José Miranda Guilherme, a partir de França. Gama, temos Mas devo alguma explicar resposta para dar? que, sim, em 2002, o governo e a UNITA assinaram um acordo de paz. E quando as duas partes assinam, há uma parte que vai assumir todas as responsabilidades do outro. Se o governo, se a UNITA tinha generais, estes generais passam para o governo, a responsabilidade do governo agora é sobre estes generais. Toda aquela população agora deve obediência, que viviam nas matas com a UNITA, deve obediência ao governo e às leis do Estado angolano. Então, os órfãos de guerra e as viúvas, a responsabilidade é do governo. É o governo que tem que pegar, suponhamos, o Jonas Savimbi foi general, põe ele a título póstumo nas Forças Armadas Angolanas e a viúva de Savimbi e os filhos passam a receber daquilo que lhe cabia. Mas, infelizmente, o Savimbi é o único, quer dizer, ele fez os generais, mas ele é o único ainda que não foi colocado, ele e o Olden Roberto ainda não têm a patente de general a título póstumo, apenas Agostinho Neto. Mas isso para responder diretamente, a responsabilidade é do Estado angolano e não da UNITA. Por isso é que é o Estado angolano a realizar os funerais, é o Estado angolano a ir levantar, a ir buscar as ossadas. Mas, Gama, em caso o Estado angolano venha a reconhecer os títulos póstumos, não é? De generais a Older Roberto e o Savimbi, será que todo o pregresso, ou melhor, o retroativo dos benesses, dos benefícios, a família irão receber? Deveria, como um gesto de reconciliação, deveria ser assim. Que eles nunca beneficiaram de nada, agora nunca beneficiaram de nada as viúvas, os filhos. Porque se nós reconhecemos o general Nunda, o general Numa, o general Gato e outros, Xilingutila, que serviram a UNITA, como é que não reconhecemos a pessoa que os fez general, que os patenteou general? Há contradição. É como o Olden Roberto. O neto foi reconhecido já como general. Eduardo dos Santos. Né? O Savimbi e o Olden Roberto deveriam ser reconhecidos também nesta... também como generais. Ok. Olha, tem aqui Conduziram uma uma pergunta. revolução.
Gama, tem aqui uma última pergunta que acabou de chegar e espero aos amigos, é porque nós já estamos a concluir a live, mas pronto, vamos dar essa cortesia. Boa noite, senhor Álvaro. Pergunta ao Dr. Gama como será os próximos, como será os próximos passos da Civicop, sendo que a UNITA saiu da organização. É que a UNITA saiu porque estava a sentir que a Civicop estava ali a bombardear. Reúnem-se hoje, a Civicop estava a passar, por via da a TPA passava reportagens de dados que os homens da Civicop, pelo menos que a UNITA ainda, ou melhor, que a Civicop ainda não tinha juntado o seu organismo para se reunir e debater. Por exemplo, descobriam ossadas de alguém. A TPA já passava aquilo, sem antes a Civicop internamente discutir. Por isso é que a UNITA decidiu sair. Ok. Portanto, e nós achamos que a UNITA fez bem, agiu bem. A resposta foi dada. A resposta foi dada. Então, amigos, acreditamos que não temos mais aí perguntas. Queria só anunciar a todos vocês. Amanhã teremos aqui o Francisco Teixeira, o presidente do MEA, Movimento de Estudantes Angolanos. E vamos falar da atualidade do país, em particular a juventude e a cidadania. Então, não faltem, amanhã às 19 horas, hora habitual do Bem-Aja, estaremos aqui então com o nosso irmão angolano, filho da terra, e muitos de vocês sabem quem é Francisco Teixeira. Então não perca esta ocasião no Bem-Aja, vamos dialogar com Francisco. Gama, sim, já tinha te dado palavra, mas como voltamos a falar, eu quero te dar aquele minuto habitual, se tens algum scoop noticioso no dia de hoje. Não é mesmo somente, praticamente falamos já tudo o que teríamos que falar e praticamente já não há mais nada. Ok. Então, caros amigos, muito obrigado a todos aqueles que acompanharam e é bom este exercício, devemos continuar a conversar e buscar a reconciliação nacional entre todos os filhos desta mãe pátria. E outra recomendação que queremos dar hoje é cada vez mais nos sentirmos africanos, porque muitos de nós perderam o senso e o sentido de se sentirem africanos. Há quem mesmo não sabe ser africano, mas é um africano. Então, por exemplo, a interpretação do choro desta filha de Boque, muitos estiveram aqui a querer interpretar, não aqui, mas estes dias, estiveram a dar uma interpretação errônea. Mas na nossa cultura e na nossa antropologia africana, quando se chora daquela forma, não se está a acusar. Porque até uma pessoa que acusa o outro num óbito, enquanto africanos, o ambiente é outro. O ambiente é outro, existe outro tipo de cenário. Aquele cenário não era de acusação, mas sim de consolação. Buscava consolo ao tio Numa. Portanto, caros amigos, estamos juntos. Amanhã o Bem-Aja estará aqui, como de habitual, a vosso dispor. Obrigado, um chico coração, Bem-Aja.